Olá pessoal, aqui é Elson Azevedo e hoje nós temos mais um episódio do Mente Zen Podcast, o seu desfragmentador de discos. Tudo bem, Verinha? Tudo ótimo. Hoje a gente tem a nobre companhia do Dr. Edrin Vicente. Tudo bem, Edrin? Tudo bom. O Dr. Edrin é neurologista e é sócio fundador da Candel, que é uma importadora e promotora de treinamentos em equipamentos de neurofisiologia. Exatamente. Intraoperatória e de estimulação magnética, de eletrocompulsoterapia. Então é um prazer ter você aqui, um dos caras que mais entendem disso do Brasil, tenho certeza. E com esse olhar, com esse tipo de informação que, assim, você, além de ter a experiência clínica, você convive muito com médicos que também atendem. Então você tem o feedback dos profissionais também, né? Que é uma obtenção de conhecimento riquíssima. Né? Eu me considero mais um jornalista da área, porque eu mais acompanho a ciência e os colegas do que tenho muito tempo significativo de atuação clínica. Então eu sou mais um jornalista da TMS. Mas é uma informação privilegiada, né? Com os colegas e muito conhecimento técnico dos aparelhos. Estava dizendo, né? O pessoal acha que você é engenheiro, né? Então, porque na minha atuação eu preciso muito discutir com engenheiros questões de desenvolvimento, então eu aprendi muita coisa da engenharia. Então, aprendi a ser, digamos, uma ponte entre os médicos e os engenheiros. E isso é um ambiente legal de aprendizado também. Estimula muitas conexões que geralmente no ambiente médico a gente às vezes não tem, né? Então, isso dá muita oportunidade de ver coisa nova. E aí você estava me dizendo que atualmente você atua mais na prática clínica com neurofisiologia intraoperatória? Isso. Então, de atender pacientes mais em neurofisiologia intraoperatória. Tá. Eu tive uma experiência clínica com TMS há uns 3, 4 anos atrás, com cerca de 30 pacientes. Mas a maior parte do tempo eu me dedico a questões de desenvolvimento, suporte, treinamento e acompanhamento da ciência. Né? Sim, sim. Mas eu fiquei curioso com a neurofisiologia intraoperatória. Como é que é isso? Me explica. Então, com neurofisiologia intraoperatória, a gente pode, em cirurgias onde há risco de lesão neurológica, dar uma medida funcional da integridade de certas estruturas e também mapear a proximidade de certas estruturas. Então, em cirurgias, por exemplo, de escoliose, onde durante as manobras que a gente chama de distração há risco de haver uma isquemia medular e uma criança que tinha só uma deformidade sair com paraplegia, a gente consegue, durante a anestesia, ter medidas de funcionamento da medula, do cordão posterior e lateral, das vias motores sensitivas. E aí você guia... E se detectar um evento, a gente pode correlacionar com o ato cirúrgico e às vezes reverter uma manobra e impedir uma consequência trágica de uma cirurgia, por exemplo. Então, você detecta precocemente que está havendo algum dano e aí volta para a posição anterior, por exemplo? Tem dois papéis, em geral. Uma é monitorizar a integridade de uma via e quando algo se altera, informar o cirurgião que muitas vezes a alteração é funcional, mas ele não espera pela anatomia. Nem sempre a anatomia bate com a função. Então ele faz correlação daquela informação com a manobra cirúrgica que pode eventualmente reverter. Então isso é monitorizar e detectar alertas. Mas em outras situações a gente pode também mapear a proximidade. Em algumas situações você quer saber, será que tem um nervo aqui atrás dessa estrutura? Então você pode mapear a proximidade. Será que a linha média da medula é exatamente onde está a linha média anatômica ou está levemente deslocada? Então tem técnicas de mapeamento que podem orientar a técnica cirúrgica e também de monitorização que podem detectar alertas. Entendi. Isso é uma área muito estimulante, né? Assim, sim, é uma área bem legal. E aí, trazendo... E obviamente, você tem os equipamentos que a gente utiliza mais frequentemente na psiquiatria, né? A estimulação magnética e o aparelho de eletroconvulsoterapia. Como é que você se aproximou dessa área inicialmente, Edrin? Me conta. Você estava lá na sua prática de neurologia... Da estimação... desses equipamentos de neurofisiologia. Como é que foi essa... Eu entrei nesse mundo por uma ideia de um sócio, de um colega meu. Um neurologista, um colega meu, Luiz Buchelli, lá em Campo Grande. Nós éramos sócios e trabalhávamos juntos até para facilitar o aprendizado. Quando você está muito dedicado a uma prática clínica e você não pode, sair da cidade, aprender alguma coisa nova e voltar depois de um mês. Você não pode abandonar seus pacientes. Então, você tem que juntar numa equipe para que a gente consiga também
um estimular o outro. Desenvolver o aprendizado sem interromper a tua prática, né? E o Luiz teve a ideia... Eu fui falar de estimulação magnética, isso em 2006. Daí ele que me deu a ideia de estudar o assunto. E ao estudar o assunto, pesquisar sobre quem eram os fabricantes de equipamentos da época, eu achei a empresa da Neurosoft. E no contato inicial com a Neurosoft, eu comecei a perceber que eles tinham uma linha não só de estimulação magnética, mas de toda a área de neurofisiologia, que é uma área que eu estava começando a estudar naquela época, em eletromiografia. Aí me aproximei deles e surgiu essa oportunidade de me tornar representante da empresa no Brasil, e eu vi que é um desafio interessante, né? Estava com a minha profissão estabelecida, contente como neurologista, mas eu gostei do desafio. Entendi. Aí eu entrei e você não consegue se dedicar meio tempo, você acaba tendo que se dedicar full time, senão o negócio fracassa, né? E aí eu mergulhei nisso, e nisso eu aprendi muita coisa também, porque eu passei, em vez de ver mais pacientes, ver muitos engenheiros, lidar com questões técnicas, com desenvolvimento. E eles sempre dão muito ouvido àquelas necessidades que eu via dos colegas aqui. E foi uma coisa bem motivadora também, de começar a usar o meu conhecimento médico mais para desenvolvimento do que no cuidado direto com o paciente. Mas depois, quando a gente estava desenvolvendo essa linha de neurofisiologia intraoperatória, eu tive a oportunidade de voltar a atuar. Então, aprendi com colegas, com estágio no exterior, e voltei a atuar também como médico. Mas a maior parte do meu tempo agora eu ainda me dedico à empresa. A promoção de uso de técnicas, a desenvolvimento, a treinamento também, né? Não, e essas técnicas, elas geram muitas fantasias nas pessoas, né? Não sei se você nota isso. Eu vejo muito, né? Especialmente as técnicas que a gente usa na saúde mental, na psiquiatria. Né? As pessoas têm um monte de fantasias do que é isso de ter uma corrente elétrica que vai no cérebro, ou um pulso eletromagnético que vem no cérebro. E é engraçado, né? Porque isso é muito antigo. Essa ideia é muito antiga, né? Desde do conhecimento que a gente foi tendo da neurofisiologia e do funcionamento neuronal, né? Enfim, você já começou a ter essa hipótese de interferir eletricamente no funcionamento do cérebro, né? Eu acho que isso é super relevante. Quando o paciente olha uma tecnologia toda colorida, sofisticada, uma coisa que ele não entende, ele acha que é alguma coisa mágica, né? É uma bruxaria. Mas depois que você entra no dia a dia e mergulha mais a fundo nos dados, você vê que tem muitas limitações. Que não é só que a mágica tecnológica vai arrumar magicamente coisas que foram fruto de anos de, digamos, aprendizado errado, né? Aprendizado emocional errado. Assim. Mas acho que é importante a gente lidar com essas fantasias do paciente em relação, achando que só um aparelho de altíssima tecnologia, um método muito sofisticado, vai conseguir resolver todos os problemas dele. É um facilitador, mas não é tão mágico como parece. E aproveitando que você é um cara que entende muito de cérebro e neurofisiologia, eu adoro aquela analogia. Adoro, assim, eu sei que tem limitações, mas eu adoro a analogia da mente-cérebro com a coisa do computador e do software, né? Enfim, nosso cérebro é um hiper mega computador, né? Eu também adoro. Eu vivo recorrendo a isso. Você está com problema de hardware ou de software, né? Exato. Só que o nosso cérebro, diferente dos computadores atuais, nosso cérebro ele se modifica de acordo com o software que está rodando nele, né? Não são modificações assim drásticas, mas tem modificações que vão deixar o cérebro mais com melhor performance para rodar aquele software, né? Então, isso a gente fala no aprendizado, né? Você aprende a fazer alguma coisa, você vai criando conexões entre os neurônios que vão deixar você, ao longo do tempo e da repetição daquele comportamento, você vai ficar mais eficiente para fazer aquilo, né? O lado ruim disso é que, se você está rodando um software de depressão, por exemplo, o cérebro vai, com o tempo, ficando mais eficiente para rodar o software depressão. Né? Ou software ansiedade, ou software bipolaridade, ou software esquizofrenia. Né? Por exemplo, não sei se você concorda com essa analogia. Eu uso um vocabulário similar. Eu costumo associar o nosso software, aos potenciais de ação, atividade elétrica. Então, os padrões de atividade elétrica eu chamo de nosso software. Mas os padrões de atividade elétrica, eles escrevem, através dos nossos mecanismos celulares de memória, na biologia, na anatomia, na estrutura, aquilo que chegou por meio de impulsos elétricos, né? Todos os nossos órgãos e sentidos, eles
traduzem por exemplo, a retina traduz as cores em potenciais de ação e esses potenciais de ação eles se tornam depois um padrão de imagem e são escritos como memória em sinapses, em neurônios, em circuitos de neurônios, química e geneticamente, né? Mas tudo começa com impulso elétrico. A audição também. Chega no cérebro, é tudo potencial de ação. E aí é isso, né? Quando os neurocientistas do final do século XIX começaram a entender melhor o funcionamento cerebral, foi um período de muita ebulição ali, né? Na verdade, do século XIX para o século XX ali, né? Foi uma ebulição e até na psiquiatria, uma ebulição de falar assim, nossa, nós vamos resolver todos os transtornos mentais, porque se descobriu lá a causa da paralisia geral progressiva, né? Da neurosífilis. E, sei lá, 30%, 40% dos pacientes de hospitais psiquiátricos, na verdade, tinham paralisia geral progressiva, que era sífilis terciária, né? Era sífilis no cérebro. E aí se descobriu isso e falou, pô, isso é tratável, vamos descobrir isso para todas as doenças mentais. Né? Mas, infelizmente, a gente não avançou o quanto... A esperança continua evoluindo, sendo cada dia adiada, né? A gente vai avançando na tecnologia. Quando vai avançando, você vê que as coisas não são tão simples como parece à primeira vista, né? Exato. Mas naquela época era um período de muita ebulição e os caras, enfim, começaram as primeiras técnicas ali de estimulação elétrica, pelo menos para os transtornos mentais, né? Agora, fica as fantasias, né? Por exemplo, uma fantasia que eu adoraria que fosse verdade é tipo do filme Matrix, né? Tipo o Keanu Reeves lá, o Neo. Você já viu esse filme? Claro, claro. E aí coloca um aparelho aqui que conecta de alguma forma, conecta no cérebro e aí passa alguma coisa lá e fala, agora eu sei Kung Fu. Mas isso é muito distante, né? Como é que a gente coloca a realidade atual na sua visão? Assim? O que a gente efetivamente consegue fazer, de maneira geral, com esses aparelhos, com o estímulo elétrico, magnético? Tem algumas evidências de uma coisa meio que milagrosa, por exemplo. Quando a gente estimula o cérebro com estimulação magnética, a gente pega a população de alguns milhares de neurônios. Então é uma coisa relativamente grosseira. Não é como lá no filme do Keanu Reeves, em que consegue controlar todos os inputs do cérebro e criar um ambiente virtual. Mas se você, por exemplo, tem estudos com... Geralmente isso fazem em paciente com epilepsia, que você tem que implantar eletrodos e ficar estudando por alguns dias a atividade elétrica. Então, tem relato de pacientes que eles implantaram eletrodos de microregistro. O que é isso? Eletrodo que pega o potencial de neurônios individuais até. Uau. Então, descobriram, se for no Google, você vai encontrar, que tinha um neurônio de uma paciente que só respondia quando falava da Jennifer Aniston para ele. Você procura no Google, neurônio da Jennifer Aniston. Então, tem, digamos, tem células que, na verdade, são circuitos, né? Que armazenam informações tão específicas como essa. Depois o neurônio da Halle Berry, neurônio do Bill Clinton. Então, existe isso. Então, tudo que acontece está armazenado na biologia, está armazenado em neurônios individuais. Mas a gente não tem capacidade de controlar neurônios individuais, de interferir em neurônios individuais como a Matrix. Não pode falar isso para minha esposa, que ela vai querer usar essa técnica e vai querer ver todos os neurônios de mulheres bonitas que tem aqui. Vai me dar problema isso aí, hein? Eu não sei se um dia vai chegar a isso, mas tipo essa interface cérebro-máquina chama muita atenção, né? É uma das coisas que a empresa do Elon Musk lá está investindo. A Neuralink, também, né? Neuralink. Eles estão projetando um futuro onde vai ser possível fazer uma interface cérebro-máquina que controla neurônios individuais e que possa servir para expandir a mente, fazer download do teu software, um hardware que não é de neurônios. Isso é um pouco aquela fantasia quase de imortalidade, né? Mas eu não acredito nisso, não. A gente vai duplicar. Você não é você. É muito doido isso, né? Na prática hoje, assim, do que a gente efetivamente usa na parte clínica, né? Como é que você enxerga o estado atual da tecnologia, assim? Por exemplo, num aparelho de estimulação magnética, o que a gente faz na prática? Você acha que está muito
numa fase, digamos, mais... Então, tem desenvolvimentos nos últimos anos que dão a perspectiva de dobrar a eficácia da estimulação magnética com certos métodos. Então, eu gosto de explicar que a estimulação magnética, ela permite você alcançar uma população de neurônios equivalente à largura de um giro cortical e, às vezes, um giro e mais os giros vizinhos. Para quem não conhece, assim, o que você está chamando de giro? O que é o giro? Então, por exemplo, o método de estimulação magnética que revelou uma eficácia em torno de 30% a 40% de induzir remissão num curto período para pacientes com depressão refratária, envolvia você colocar uma bobina e focalizar o alvo da bobina numa região do córtex pré-frontal, dorsolateral esquerda, que tem o diâmetro aproximadamente de um giro cortical. 1 a 2 centímetros. 1 a 2 centímetros. Tá. Então, com estimulação repetitiva, isso permite quebrar o condicionamento, modificar o condicionamento daquela região e produzir excitação e inibição. E parece que a escolha desse alvo foi feliz, não pelas hipóteses iniciais que tinha de que havia na depressão uma hipoatividade frontal e que, corrigindo essa hipoatividade, você corrigia a depressão. Mas peraí, daí você está me sacaneando, porque é isso que eu explico para os pacientes até hoje. Então, mas é importante explicar de uma maneira que o paciente entenda também. Tá. Você pode explicar sim. Mas essa ciência de como opera a estimulação magnética, quando ela começou a ser aplicada, na verdade estava nascendo. Então, hoje, uma explicação mais precisa é que a gente quebra o condicionamento em regiões cerebrais onde está codificada a regulação do humor. Tá? E, só que se eu seguir nessa linha, eu vou falar uma coisa muito teórica. Não, vocês pode falar. Aí a gente vai aprendendo junto, né? Então, por exemplo, a hipótese primeira do Mark George e o Robert Post era de que havia essa hipoatividade frontal, isso baseado em estudos de lesão cerebral. Em tais lesões tem maior incidência de depressão, né? E também estudos de metabolismo, com PET scan. Então, tinha alguma evidência pequena de que havia um hipometabolismo frontal esquerdo, e por isso escolheram, esperando que a estimulação repetitiva produzisse um aumento da atividade e você tratasse o humor. Quando fizeram isso empiricamente, eles observaram resposta. Então, isso motivou a fazer estudos maiores. Mas isso não quer dizer que foi comprovada a teoria deles. Sim. Tá? À medida que foram evoluindo os parâmetros que produzem maior eficácia, foi vir também o conhecimento como que a gente chama de redes neurais de larga escala operam. E se elucidaram várias redes. Então, a gente pode explicar hoje em dia a estimulação magnética a partir de conhecimento sobre a operação de... Eu gosto de citar de 4 redes neurais de larga escala. Essa ideia de redes neurais de larga escala tem... Sim, mas conta pra gente. Vamos lá. Então, o alvo dorsolateral, ele é um alvo crítico para a rede que a gente chama de controle cognitivo ou controle executivo. E a estimulação magnética ela é mais eficaz para tratar a depressão quando dentro desse dorso lateral você está na ponte da rede de controle cognitivo que tem conexão com a rede de saliência. A rede de saliência ela tem outras 2 estruturas críticas, o cíngulo dorsal e a ínsula, que funciona como sinalizador da relevância emocional de algo que você percebe. Tá? E quando você... E o que produz, digamos, relevância emocional? Aquilo que a gente está condicionado a associar a atração, coisas das quais a gente percebe ou imagina, em que a gente antecipa que vai ter sucesso, prazer, que vão nos motivar, produzem um condicionamento positivo. E coisas que a gente associa a fracasso, frustração, dor, antecipa sofrimento, condiciona a aversão. Então, esse condicionamento e essa percepção de coisas que atraem ou causam aversão está fortemente sujeita a condicionamento. Na medida que a gente vai acumulando nossas experiências na vida, a gente começa a associar tal coisa a sucesso, tal coisa a fracasso.
Tá? E quando a gente percebe algo que já está condicionado, viciado, essa sinalização chega à consciência através da rede de saliência. Então, a rede de saliência tem o símbolo dorsal, que dá a saliência cognitiva, aquilo que a intuição se vai dar certo ou não vai dar, e a saliência somática, que vem através da ínsula. É como aquela sensação no peito de que vai dar certo ou não vai dar. Né? E você pode escrever a nossa vida mental como um equilíbrio constante entre aquilo que é condicionado, aquilo que é automático, que vem sinalizado pelas emoções, e aquilo que é adequado para o momento atual ou para os planos futuros. E isso pode ser refletido nessa ponte entre a rede de saliência, que é alimentada pelas redes de motivação e aversão, e a rede de controle cognitivo. Então, quando a gente percebe algo, recebe a sinalização de emocional, opa, isso é relevante, a gente tem que não obedecer de imediato, tem que resistir àquilo, mas levar em conta. Olhar o contexto, olhar o plano futuro, e assim você vai desenvolvendo um fortalecimento progressivo, vai ficar adaptado. Então, isso assim, a nossa mente, o nosso cérebro vai fazendo isso, faz isso meio que muito rápido, né? É tudo rápido. Então, tudo rápido e pouco consciente também. O sistema límbico ele é feito para produzir resposta automática. Tipo, você vê um leão, você não tem dúvida, você tem que agir rápido, fugir, que seja, né? Então, todo o sistema límbico é feito para resposta automática, condicionada. Mas tudo que é automático, condicionado, está sujeito a ter vício. E uma gama grande de condições neuropsiquiátricas que podem ser descritas como vícios de pensamento ou comportamento, que estão codificados nessa interface. E para você não ficar presa de vícios e continuar aprendendo, se desenvolvendo, você tem que ter um dorso lateral, a rede de controle cognitivo saudável. Você não pode obedecer de imediato àquela pista emocional, mas você tem que prestar atenção. Se você não presta atenção, a rede de controle cognitivo é distraída. Ela precisa da emoção para prestar atenção. Ela tem que contextualizar, porque o que foi válido uma vez não vai ser válido de novo. Né? E fazer isso adequado ao plano futuro. A gente chama isso até... Tem uma descrição neurofisiológica disso. Quando o teu comportamento é dirigido pelo condicionamento, pela rede límbica, é um comportamento dirigido que a gente chama de bottom-up. É tipo a parte de baixo, automático, que está te mandando. E quando ele é equilibrado pela rede de controle cognitivo, pela percepção do ambiente e pelas metas, é top-down. E ao você estimular a rede de controle cognitivo no dorso lateral, você perturba esse condicionamento. E pode fazer que tenha uma mudança no impacto que aquelas informações, ou que a gente chama de valência positiva ou negativa, de aversão ou atração, tem na consciência. E a pessoa começa a perceber o elemento automático daquilo e perceber que é possível mudar. Então, essa perturbação por estimulação magnética pode ser vista como um facilitador do aprendizado, de mudar o padrão do comportamento condicionado do vício. E por isso que esse alvo foi eficaz não só para a depressão refratária, mas para uma série de outras condições. Agora, talvez o sucesso do método em produzir alívio do sofrimento, produzir melhora, dependa não apenas de estimular na hora certa, com o parâmetro correto, mas no contexto adequado. Você tem que combinar o ambiente cognitivo com a intervenção biológica. E isso que é difícil, porque é muito difícil sistematizar a parte cognitiva. A mesma palavra dita para um paciente pode ser entendida de uma maneira diferente para o outro. Então, eu acho que essa a evolução da ciência dessa parte de integrar a parte biológica cognitiva é mais lenta, mas é crítica também, é importante. E na sua visão, o que seria um ambiente cognitivo, um ambiente de pensamentos ideal para esse contexto, para o contexto da estimulação ser mais efetiva? E aí eu estou falando das suas hipóteses mesmo, né? Tem algumas condições, por exemplo, uma das indicações aprovadas pelo FDA, um órgão que é uma autoridade nos Estados Unidos, para uso de estimulação magnética no tratamento, é transtorno obsessivo compulsivo. E no transtorno obsessivo compulsivo, o protocolo aprovado não é só você sentar lá e aplicar certos parâmetros de estimulação magnética num alvo onde está codificado o vício de pensamento ou comportamento que caracteriza o toque. Tá? O protocolo envolve você trazer à tona esse circuito disfuncional.
Então, antes da sessão de TMS, o ambiente cognitivo, você tem que individualizar. Para cada paciente, qual que é a tua obsessão, tua compulsão? O que o provoca? Vamos trazer à tona isso. Está produzindo desconforto agora? Se expõe àquilo? Aí se aplica TMS. Então, essa combinação de exposição com uma perturbação elétrica no local onde está codificado aquele vício de comportamento, facilita a mudança do padrão condicionado. Mas tem que combinar as duas, tem que trazer à tona. Se você estimular e aquele não tiver ativo aquele circuito, você não modifica aquele circuito. Porque o cérebro não é tão simples, porque essa área faz só isso, ela faz um monte de coisa. Então, para você influir naquele comportamento, você tem que trazer à tona aquele circuito disfuncional. E em depressão, é mais difícil, porque depressão também é uma coisa heterogênea. Os mecanismos que predominam num paciente com depressão para perpetuar o problema, para perpetuar a condição, são diferentes do de outro. E como trazer à tona o circuito disfuncional do paciente com depressão? Fica bem deprimido agora. Agora fica muito deprimido. Interessante isso. Vou te mostrar um jogo do Corinthians. O cara quer... Agora, não, pelo amor de Deus. Agora, independente disso, protocolo só de TMS, sem nenhum protocolo cognitivo, revelou eficácia de 30% a 40% de depressão refratária. Isso provavelmente porque o circuito disfuncional, na maioria dos pacientes com depressão, já está sempre à tona. Entendi. Eles estão sempre com as ruminações depressivas. Mas se você conseguir engajá-lo, chamar a atenção do paciente, para ele olhar para aquele vício de pensamento que está por trás da perpetuação da depressão, isso tem tudo para produzir uma melhora mais persistente, mais rápida também, né? Mas, de novo, isso é muito difícil de se sistematizar. Não, você sabe que isso é muito interessante, Edwin, e eu estou até correlacionando com até minha área de pesquisa e a minha principal área de atuação, que é prevenção de suicídio, né? E eu noto que aquela intervenção que eu faço, talvez no momento que a pessoa está mais desesperada na vida dela, o pior momento da vida, aquele é um momento que parece muito mais transformador, assim. Na mediação, que, enfim, você tem as técnicas de intervenção, né? O tipo de intervenção terapêutica que você vai fazer no software, no diálogo com o paciente, através da linguagem. E as intervenções naquele momento, parece que essa mediação cognitiva, que as intervenções que o profissional faz naquele momento, parecem mais, na minha visão, mais eficazes, né? Eu achei interessante isso também. Porque eu imagino assim, quando a pessoa está no fundo do poço, tipo, já não tem expectativa nenhuma, não tem, digamos, preconceito ou resistência. Então, talvez ela fique até mais aberta ao aprendizado. Né? Não, mas nessa sua lógica eu pensei o seguinte, ela está naquele momento desesperador, o circuito disfuncional e a vivência mental daquilo vai se expressar pela pessoa na linguagem e eu vou mediar aquela parte mais disfuncional que está à tona naquele momento, né? Também tem isso. Então, quando ela está muito grave, está sempre à tona, está sempre... E aí eu vou mediar aquele que é o mais grave, que é o mais desesperador para a pessoa. E se aquilo funcionar, parece que... A minha sensação é que é um momento quase que o vai ou racha, né? Entendi. E não sei, me ocorreu isso, né? Que eu tenho essa observação que parece que eu faço essa mesma coisa com um cara que está no momento que ele está mal, mas assim, tá tocando a vida e não tem o mesmo impacto. Agora, é uma ideia comum sobre intervenções biológicas em geral, né? Quando o paciente não responde à intervenção cognitiva, ele pode se tornar responsivo com uma intervenção biológica, né? Então, acho que é importante você combinar sempre as duas coisas, né? Se o paciente está responsivo a alguma intervenção cognitiva, ótimo. Mas, se não, você tem que... Uma intervenção biológica pode tornar ele responsivo, mas depois não satisfazer com aquilo, continuar a engajar depois aí numa intervenção cognitiva mais longa, né? E aí eu tô aqui com uma das pessoas que mais entende de intervenções de mindfulness, né? E eu fiquei pensando, que tipo de intervenção cognitiva você vislumbra ou você vê que podem ser utilizadas nesse contexto da estimulação? A atuação em estimulação magnética também me atraiu para mindfulness. Porque, veja, esse alvo
dorsolateral, que revelou sucesso na depressão, é central para o direcionamento da atenção. Quando a gente voluntariamente dirige a atenção para algo, uma das regiões centrais para isso é justamente o dorsolateral. Então, uma maneira de trazer à tona essa região para aumentar a eficácia da estimulação magnética é, por exemplo, exercitando a atenção. Isso é algo que é fácil de sistematizar. Não envolve você decifrar o mecanismo de depressão de cada paciente. Se você conseguir engajar a atenção do paciente, você ativa essa região que você quer que ela aprenda, digamos, a resistir à rede de saliência. Então, acho que o protocolo cognitivo para a depressão talvez possa ser tão simples quanto simplesmente exercitar a atenção, que é algo no que as técnicas de mindfulness dão muita ênfase, né? Sem atenção ao momento presente, você não consegue distinguir aquilo que é automático, até o vício de comportamento, daquilo que é adequado para o contexto, para o futuro, né? Mas, tipo, eu tentava fazer esse meu papo complicado com o paciente e não entendia, não engajava. Então, a ciência de mindfulness, eles têm muito mais capacidade de dialogar com o paciente e engajá-los nisso, de exercitar o dorsolateral, de botar à tona a rede de controle cognitivo. Né? Então, você contava essa história que a gente estava conversando aqui? Eu deixava o paciente... Ah, meu Deus. Não, esse papo está muito complicado. Vou chamar a Shirley, ela consegue engajar o paciente. E outra coisa que eu preciso te agradecer demais, que é você que me apresentou a Shirlene. A Shirlene é fantástica. A Shirlene, dentre outras coisas, ela trouxe a Verinha também para o time da Clínica Goya. Eu só complicava a cabeça do paciente. A Shirlene ia lá... Resolvia. Eu estava... fragmentando o disco. Não disse como você falou. Não, fragmentando. Mas quem acompanha o Mente Zen, acompanha isso aí que você falou, porque a gente vai discutindo isso um monte de vezes. Tá legal. De um jeito que pelo menos pra gente, vai fazendo sentido, né? Sim, acho que tem 2 aspectos interessantes no que vocês mencionaram. Então, a questão do paciente mais grave, né? Por exemplo. Em mindfulness, essa é uma realidade documentada. Os pacientes em pior condição, né, e falando também, por exemplo, na questão do estado nutricional, eles respondem melhor à intervenção que é realizada. Da mesma forma que se eu pensar, por exemplo, em um paciente com anemia e comparar com outro que não tem essa condição e eu oferecer, por exemplo, um bife para cada um, quem vai absorver mais é esse que precisa mais. Então, essa é uma realidade. Sim. Então, aqui, refletindo no momento que vocês estavam falando, para condições tão distintas, mas que levam a essa observação de que aquele em pior condição acaba retendo um melhor resultado, dentro do que a gente estuda, neste olhar de compreensão, por exemplo, para o corpo está sempre tentando nos ajudar. Então, em pior condição, eu me aproveito mais daquele tratamento que é ofertado. Ao mesmo tempo, nessa explicação, né, de que os pacientes, por exemplo, eles fugiam e tentando explicar tudo, do contexto de mindfulness, o maior aprendizado, ele acontece da experiência. Então, lógico que para muitas pessoas, essa nutrição mental, de compreender os mecanismos, de saber as regiões do cérebro que estão sendo mais afetadas por aquele tipo de prática, pode interessar a muitas pessoas. Mas, efetivamente, diante do sofrimento, o passar pela experiência, tanto que essa nomenclatura de bottom-up e o top-down, ela é utilizada, por exemplo, pelo criador, né? Criador não, o pai de mindfulness para o Ocidente, que é Jon Kabat-Zinn, como uma forma diferente de ensinar, que foi justamente o que não aconteceu na Universidade de Oxford, que foi muito mental, foi muito cognitivo. Conta essa história de Oxford, que eu já esqueci. Jon Kabat-Zinn, ele fala, né, ele é biólogo de formação, mas era professor no curso de medicina de Massachusetts, que o grande aprendizado ele vem da prática e ele é construído. Então,
ele utiliza esse termo, né, do bottom-up. Então, é esse conhecimento que surge no grupo. Então, todos passam pela mesma experiência, mas naquele grupo, e por isso que nenhum grupo é igual ao outro, o grupo traz um conhecimento que surge dessa experiência, da experiência direta que foi vivida. Não como a gente aprende, por exemplo, na universidade ou na academia, que é ensinar a partir deste lugar, por exemplo, hierárquico do saber. Não, a pessoa que, na verdade, ensina em Mindfulness, ela é um facilitador que está no mesmo lugar, horizontalmente, com outras pessoas, o que diferencia, às vezes, é um tempo de trajetória. Então, é eminentemente um conhecimento visceral. É difícil explicar algumas coisas que são sentidas, que são percebidas durante esse momento da prática. Quando mencionei Oxford, foi por conta do próprio protocolo, do desenho do protocolo para a depressão, que é o Mindfulness Based Cognitive Therapy, né, o MBCT, que é o protocolo mais estudado antigamente, né, denominado para a depressão, recaída de depressão, principalmente pensando nos casos de crianças que tiveram experiências traumáticas. Hoje é recomendado para os casos de depressão leve e moderada. Mas por que lá nos anos, por exemplo, 2000, a gente não tinha tantas publicações e não estava dando certo, apesar de ter sido criado por professores da universidade, psicólogos com conhecimento? Porque ele era só teórico. Porque eles construíram o protocolo a partir da neurociência, então, tentando pensar em mecanismos, ativação, mas eles não tinham a prática de Mindfulness. E depois de um tempo na academia, tentando levar os pacientes, mas sem sucesso, eles foram para os Estados Unidos conversar com o Jon Kabat-Zinn, para ver o que estava acontecendo. E o que o Jon Kabat-Zinn colocou era justamente que havia necessidade de praticar e modificar o protocolo a partir desta percepção. Então, a gente usa muito em Mindfulness esse slogan, menos é mais. Então, às vezes, a gente está, né, tão preocupada, né, na academia, a gente quer dar todas as respostas, a gente quer explicar tudo. Tem que ter um protocolo que é simples o suficiente para a pessoa entrar, para ela ter a primeira experiência própria. Né? E o próprio terapeuta. Né? Sim. Sim, faz muita diferença, até por neurônios espelho. Então, esse lugar de facilitador não é de alguém que, por exemplo, diz para o outro fazer. É de alguém que faz junto. Acho que o desafio também é despertar curiosidade, porque o paciente, se ele não tiver iniciativa, se ele não quiser aprender, ele não vai aprender. É garantido que não vai aprender se ele não quiser, se ele tiver resistência, né? Exato. Mas isso de inspirar, de engajar, que eu acho um desafio. Exato. Bem interessante. Não, é bem interessante. Aliás, eu tive uma experiência assim que, tipo, relativamente inesperada, porque na época que eu comecei a digamos, atender pacientes com TMS, eu encontrei um trabalho em que, junto às sessões de TMS, foi feito um exercício de atenção. Era de um trabalho de um exercício de atenção de um psicólogo britânico chamado Adrian Wells. Exercício de atenção de Wells. E aí eu atendia os pacientes e procurava orientar o exercício, que envolve você encontrar 5 sons ambientes e fazer um switch rápido de atenção, atenção sustentada por 5 minutos, switch rápido por 5 minutos e atenção dividida por 2. Peraí, fala de novo. Como é que é? Chama exercício de atenção de Wells. É um exercício que dura 12 minutos e nos primeiros 5 minutos você pede para a pessoa focar a atenção em apenas um som e orientar para, quando desviar a atenção, trazer gentilmente de volta aquele objeto. Então é a atenção sustentada, que ele chama, 1 minuto em cada som de 5. E depois, por outros 5 minutos, ele vai pegar só 10 segundos no som. 10 segundos, muda a tua atenção.
Tá. E nos últimos 2 minutos ele divide a atenção em todos os sons Tem que fazer listados, ao mesmo tempo. E depois você pede para ele listar. Então isso engaja a atenção. E num pequeno estudo australiano, viram que combinando esse exercício com a sessão de neuromodulação teve uma melhora na eficácia. Daí eu procurei reproduzir isso. Aí eu atendia, digamos, 4, 5 pacientes por dia e eu orientava o exercício. Só que ao orientar o exercício, eu acaba fazendo o exercício junto, né? Uhum. E aí eu, depois de orientar muito, isso, você dirigir a atenção voluntariamente para algo que não está no teu fluxo de pensamento, passava o fim do dia, olha que engraçado, dá a impressão que tem uma quebra no teu fluxo normal de pensamento e você percebe, esse pensamento aqui é involuntário. Então, essa percepção de que tem um elemento involuntário no nosso fluxo de pensamentos, parece que apareceu para mim assim, durante esse exercício. Mas, a pessoa tem que comprovar isso, né? Então, só exercitando que você percebe. Não é assim, você não tem um convencimento puramente teórico, né? Então, você tem que despertar a curiosidade, daí a pessoa vai ter a experiência dela. A minha foi essa. Daí eu comecei a ir mais a fundo, li mais coisas, ouvi mais sobre o assunto. É Mas é isso que você falou, você tem que ter uma experiência empírica, o paciente tem que sentir, né? Sim, e dentro, né, dessa descrição, né, desse autor, é como se fosse uma versão ultra rápida do que acontece no programa de Mindfulness. Então, normalmente, as 2, 3 primeiras sessões tem o foco, né? Tem o treino da atenção sustentada. Essa possibilidade de alternar o foco e de ampliar esse foco que a gente chama de monitoramento aberto, ele vai acontecer num protocolo, por exemplo, de 8 semanas, a partir normalmente da 5ª semana. Porque ele já chega muito disperso. Então, se trabalha normalmente um foco, começando normalmente pelo corpo, como a âncora atencional, depois, muitas vezes, a respiração, mas utilizar, por exemplo, os sentidos, os 5 sentidos, é algo que se faz muito nos protocolos para criança, né, de 6, 12 anos de idade. Basicamente, se trabalha ensinando, né, a trazer a atenção, o reconhecimento para cada um dos sentidos e, com isso, explicar um pouquinho até da neurociência, né? Então, se fala um pouquinho de amígdala, se fala um pouquinho de ínsula, mas a partir da vivência com os sentidos, que é algo muito palpável, muito concreto e que também, por exemplo, desperta. Essa digamos, protocolos muito simplificados que são bons como entrada. Mas se você ficar falando só isso, agora faz exercício de atenção o resto da vida, o paciente desiste, né? Então, a ciência de Mindfulness tem todo um roteiro, né? Um trajeto de aprendizado que, para manter o paciente engajado, tem que ter todo esse conteúdo, né? Não é para encarar só como um exercício. Sim. Né? Eu não sei. Tem que ter um aprendizado, acho. Eu acho que é uma trajetória que a pessoa tem, mas eu também gosto dos exercícios. Por exemplo, a gente escova os dentes todo dia, né? Quem gosta de escovar os dentes? Fica lá, é muito chato, mas a gente escova, espero, né, que a gente escove. Algumas vezes ao dia, passa o fio dental. Quem sabe dá para implementar na rotina um exercício que seja, que você não que você vá ter prazer naquele exercício, mas que você vai fazer porque aquilo tem um efeito positivo, preventivo, sei lá. E esse Adrian Wells, ele orienta esse exercício de atenção dele e ele acha importante também que a pessoa não veja o exercício como um exercício de relaxamento. Tipo um exercício que vai, digamos, facilitar o aprendizado de certas percepções. Mas essa ideia de que é um exercício para relaxar, a longo prazo pode não ser boa. Porque as pessoas normalmente chegam com essa demanda. De relaxar. De relaxar. Quando você repetidamente faz o exercício, isso vai facilitar certos aprendizados. Mas não é necessariamente relaxar. Não é outra coisa. Tipo, o relaxamento tem que fazer lógica. Não é para ficar com a expectativa de que isso aí é para você relaxar. Mas mesmo assim explicava para o paciente, eu estou fazendo, mas não estou relaxando. Não, mas não era isso. Só faz exercícios, faz repetidamente, que daí como aconteceu comigo, de repente, inesperadamente, tem uma percepção que você não tinha antes. Você quebrou um condicionamento por aquele hábito, né? O Diogo hábito quebrando outro. Ele fala até uma coisa engraçada, né? Porque o protocolo inicial é para estresse, né? Começou numa clínica de dor, mas ele foi conhecido como um protocolo para manejo do estresse. E nesse sentido,
ele fala, né? Então, fazer um programa de mindfulness pode ser muito estressante. Que é justamente isso. Eu vou estar atento, eu vou tomar consciência de algumas coisas que, por estarem no automático, eu não percebia. Então, por isso, não é só foco. Ele tem uma série de outras habilidades que são desenvolvidas de maneira incremental para que a pessoa possa trabalhar com isso, né? Então, às vezes a gente pega só um pedacinho. Não, eu ouvi falar disso também, que tipo, tem até efeitos colaterais da meditação. Não é, às vezes a pessoa tem uma experiência que era para ser eliminadora, mas é traumática até. Exato. E eu estava pensando, né? O ser humano é meio ruim de valorizar os ganhos, né? Não sei se a gente é melhor para medir, para se importar com as perdas. Com os ganhos, a gente... Por exemplo, não sei se eu sou velho o suficiente para a transição de direção normal para direção hidráulica, né? Daí você está acostumado lá a dirigir, você passa para a direção hidráulica, nossa, que bacana, tal. Logo você acostuma, nem lembra que está mais fácil. Agora, volta para a direção normal, sem ser hidráulica, você vê o tanto que é complicado. Mesma coisa com marcha, né? Quando eu comecei a dirigir carro automático, legal, mas aí me acostumei. Aí volta para passar as marchas, dureza. Mas o ganho, rapidinho me acostumei, nem me importa, nem achava que tinha um ganho, né? nem notava esse benefício. E eu fico pensando nisso com mindfulness, até da minha própria experiência. Eu todo dia fiz mindfulness por uns 4 anos. Não via nada. Não via nada. Não percebia nada. Mas quando eu parei depois de um tempo, eu falei, eu tô achando que tá fazendo falta. Não sei o quê. Não sei porquê, não sei que parte. Mas acho que tá fazendo falta. Eu acho que uma coisa que eu ouço muito o Sam Harris falando, que você não pode limitar a experiência de mindfulness àquele momento do exercício. Você tem que incorporar na sua vida mental, né? Você, durante a sua vida mental, trazer à consciência aquilo que você exercitou ali também, né? Mas, Verinha, se eu ficar no YouTube vendo os vídeos automáticos, eu estou prestando bastante atenção no YouTube. Não é atenção plena, não? Atenção plena nos vídeos do YouTube. Só seu filho. Por exemplo, tem as pessoas que vão ficar vendo aleatoriamente todos os vídeos do Mente Zen. Não é meditação, não é atenção plena, está focado ali no YouTube. Aí a gente vai entrar numa questão que é definir, né? O que é meditação quando existem tantos tipos de meditação, né? E no caso de mindfulness, a gente está cultivando a consciência. Essa possibilidade da gente sair automático. E assistir, por exemplo, um vídeo, se eu trouxer esse foco da mesma forma que ouvir uma música, que muita gente confunde, pode ser um exercício, se eu estiver prestando atenção. Mas a coisa mais fácil, porque a gente tem esse grande distrator, que é a nossa mente, é estarmos só olhando para o visor do celular ou da televisão, mas a nossa mente está... Do ponto de vista da rede de controle cognitivo, você tem que assistir o vídeo, mas daí contextualizar no momento presente e, tipo, aonde isso vai me levar, né? Essa pergunta de contextualizar e colocar no plano... Na reprodução automática do próximo vídeo. Então, você tem que olhar com certo distanciamento, contextualizar e verificar a adequação para o futuro, né? O que isso está me ensinando? Quer ver um clickbait? Aí o teu dorso lateral está ativo. Quer ver um clickbait que me pega toda vez? Por exemplo, 10 jogadas geniais do Messi, mas elas ficam cada vez mais impressionantes. É um tipo de frase que é um clickbait, né? 10 não sei o quê, mas elas ficam cada vez mais não sei o quê. Mas isso aí é a resposta condicionada. Eu assisto todos. As tuas redes... sei que é clickbait, mas eu assisto todos porque eu gosto de futebol, eu gosto de basquete, e aí o que vem pra mim são só essas, né? Então você tá obedecendo a tua rede de saliência. 10 dribles do Ronaldinho Gaúcho, mas eles ficam cada vez mais geniais. Eu também vejo essas coisas. Clico. Pois é, mesmo tá vendo, né? Interessante. Como a gente acaba ficando condicionado, né? Em consequência. Porque você vê aquilo te dá uma antecipação de recompensa, de prazer. E isso daí está condicionado na rede de motivação e recompensa. A rede chega para a tua consciência pela rede de saliência e você obedeceu. Você não contextualizou, tipo, peraí, eu vou me atrasar, o que eu tenho para fazer em seguida? Então, como você está prestando atenção, mas é uma atenção
condicionada, viciada, né? Uhum. Não clique nesse negócio. Não, tem que fazer estimulação magnética um tempo. Fica mais fácil, dá uma perturbadinha. Não clicar. Nessa perturbação, uma coisa que a gente observa muito frequentemente em diferentes perfis de pacientes com diagnósticos distintos, depressão ou mesmo toque, é que eles melhoram muito a qualidade de sono. Acho que esse é um dos primeiros efeitos que a gente tem observado. Eu também ouço muito falar disso. Que no paciente responsivo a TMS, um dos primeiros sintomas é a melhora do sono mesmo. É mesmo. Que eles falam, nossa... Agora eu não sei a explicação neurofisiológica para isso, mas é uma coisa que todo mundo observa. Porque eles às vezes chegam até com queixas de insônia, de dificuldade para dormir, e às vezes assim, num protocolo, por exemplo, né, de 5 aplicações por dia, né, por 2 semanas, no segundo, terceiro dia eles já referem essa grande melhora. E até fico pensando, né, minha hipótese, pensando sobre isso, é que a estimulação é bastante demandante para o funcionamento mental, inclusive energético ali do cérebro, né? Então, minha hipótese vai meio que por aí, quase como se fosse um efeito colateral, assim, né? Você é um estímulo, é algo que aumenta a atividade cerebral e aquilo resulta depois numa fadiga. Posso inventar na hora alguma explicação, porque eu também não sei. Mas vem, se você tiver alguma aí, pode inventar. Eu imagino, Depois a gente faz uma patente dessa ideia de quebra de condicionamento, talvez mude o condicionamento de ruminações que a pessoa tem de dormir e que atrasa o início do sono. Mas que é uma coisa bem observada, realmente o sono é uma das primeiras coisas que melhora. Mas não está ainda aprovado para insônia. Eu não lembro de ter visto alguma coisa assim. Não, só a insônia que é secundária a parte de sintomas depressivos. Sintomas depressivos ou de toque, né? Agora, você sabe que esse negócio de você, na pessoa com toque, o protocolo de você trazer à tona é meio delicado, né? Assim, tem que ser feito com bastante cuidado. Tem alguns pensamentos obsessivos do toque que eles dão muita vergonha, né? Tem um subtipo que tem muito contexto sexual ou de imagens violentas, que a pessoa tem muita vergonha, né? E aí eu lembro que numa paciente que a gente foi tentar fazer isso, era uma vivência, assim, meio vergonhosa, que a pessoa sabe que é uma coisa absurda, mas era a vivência dela e deixava ela desesperada. Mas aí, para trazer à tona ali na hora, a estratégia que a gente usou, na hora eu percebi... Eu não aguentava. Ela ficou muito... Na minha impressão, ficou muito envergonhada dessa vivência, né? Nunca mais voltou. Mas isso até faz parte do protocolo cognitivo, sabia? Eles falam para bolar um protocolo de trazer à tona, baseado no checklist de sintomas do iBox, e pede para a pessoa, numa escala analógica de 0 a 10, quantificar qual é o grau de desconforto que aquilo está tendo. Então, eles recomendam que você atinja um grau de desconforto em torno de 7. Não chegue a 10. Não é para produzir muito desconforto. Talvez por isso, porque se você produzir uma experiência traumática, o paciente vai achar que você está fazendo bullying, como é que vai abandonar o tratamento. Porque ela pode entrar numa zona de congelamento, né? Mas é uma sensibilidade que precisa ter e a equipe precisa... E a gente foi aprendendo a fazer isso, né? Com cuidado, porque assim, por exemplo, nesse contexto que eu descrevi, era uma vivência de obsessões de conteúdo mais sexual, que davam vergonha. E o fato, e a minha percepção depois, a hipótese que eu fiz, foi, ainda que o sofrimento não fosse 10, fosse 5, só o fato de estar fazendo com um profissional do sexo masculino potencializou a vergonha que a pessoa tinha. Isso é uma coisa que em Mindfulness faz bem do conteúdo de Mindfulness, de a pessoa tem que aprender a não se identificar com o pensamento. Porque o pensamento é uma coisa automática. Ela não precisa se identificar, sentir vergonha pelo pensamento, que é automático, está condicionado ali, né? Eu falo essa desidentificação, ela demora um tempinho, né? Não se identificar, se distanciar, né? Eu falo isso, o exemplo que eu dou é assim, a sua televisão não é o que está passando nela, né? Está passando, sei lá, o Domingão com o Hulk, não quer dizer que a sua televisão é o Domingão com o Hulk, né? Eu falo um pouco assim.
Mas, de certa forma, o conjunto da nossa vivência mental é o que a gente usa para a nossa identidade, né? Então, essa desidentificação é um aprendizado contra-intuitivo com a nossa experiência de mente em primeira pessoa desde a infância, né? Mas aí, voltando para a estimulação magnética, o que são as indicações mais que já estão bastante consolidadas, tanto na psiquiatria quanto na neurologia de estimulação magnética? A depressão resistente a medicações, transtorno obsessivo compulsivo, combinando TMS com protocolo cognitivo, para ajudar no controle de certas formas de dor crônica neuropática, é um outro alvo, um outro parâmetro. Dor neuropática é tipo aquela que vem a pessoa que teve, por exemplo, herpes zoster e fica sequela. Que são? Quando você tem lesão na via sensitiva, a gente desenvolve uma hipersensibilidade de deferentação que pode perpetuar a dor crônica. Então, você fazer uma estimulação magnética no córtex motor primário, que tem conexões com as vias analgésicas descendentes, pode equilibrar isso e produzir uma analgesia. Mas então, me dá um exemplo de causas de dor neuropáticas para as pessoas. Então, por exemplo, dor pós-zoster. Ou dor pós-AVC talâmico, dor de um lesado medular, que tem dor por deferentação, dor por lesão na via nervosa. Ou mesmo dor, a pessoa que teve um trauma que afetou algum nervo no antebraço, por exemplo, e fica com uma sequela. Sim, se ela tem uma perda sensitiva, ou então se desencadeou uma síndrome complexa de dor regional, que é a antiga distrofia simpático reflexa, também tem evidência que a TMS, que a neuromodulação pode ajudar na analgesia. Fibromialgia, tem algum estudo? Sim, fibromialgia tem bastante evidência também. Ah, é? Tá. E na fibromialgia, tanto o protocolo de estimulação do córtex motor primário, quanto a combinação com dorso lateral, pode produzir analgesia. Você mostrou aí à direita mesmo o protocolo? Não. Para dor, geralmente se usa o córtex motor da mão dominante, mas sempre tem uma individualização. Se o paciente não respondeu, e geralmente responde mais rápido que em depressão, a analgesia se observa em geral em 3, 5 sessões, você já sabe se aquele alvo vai produzir alguma analgesia. Se não respondeu nesse alvo, você pode tentar alvo, por exemplo, na projeção de membros inferiores, dependendo da projeção da dor também isso pode influenciar. E para alguns pacientes você tem uma melhor ativação das vias analgésicas no mesmo alvo do dorso lateral. Mas em geral o mais eficaz é no córtex motor primário. Tá. Porque fibromialgia é um troço difícil de tratar, né, cara? Assim, pacientes que têm fibromialgia com dor crônica de muitos anos, né? Muitas vezes o tratamento medicamentoso é limitado, né? Até na prática a gente fala, olha, é mais eficaz você fazer atividade física 4, 5 vezes por semana do que o remédio. Mas é difícil a pessoa implementar a atividade física. Uma dificuldade da TMS na dor crônica é que ela é crônica e tem não é todo paciente que o regime de manutenção vai ser adequado, vai ser conveniente para ficar usando, às vezes, por anos, né? Em depressão, a TMS ela tira a pessoa da crise e ela se torna, digamos, responsiva a outras intervenções e pode prevenir o relapso com outras intervenções. Então, o período em que ela vai ficar tendo que fazer TMS é limitado. Geralmente ali 2, 3 meses, digamos, ou menos até. Já em dor crônica, vai ter uma parcela de pacientes que com uma sessão semanal produzem analgesia. Só que quando eles se estendem uma sessão semanal por 6 meses, 1 ano, chega uma hora que eles atrapalham demais o dia a dia. Eles acabam sendo muito mais conveniente abusar de medicações, ficar viciado em opioide, por exemplo. Então não é tão fácil, digamos... Conveniente assim, tão conveniente para longo prazo. Né? Então tem um efeito bem documentado, mas não é tão conveniente para a condição de longo prazo. Né? Entendi. Não tem uma TMS domiciliar que a pessoa aplica sozinha, não dá. E para compulsões, por exemplo, dependência química... Então, no FDA tem um protocolo aprovado para tabagismo, mas que ainda não começou a ser muito usado clinicamente. Né? Talvez porque tem outras intervenções que é um alvo também no ventrolateral, um pouquinho mais lateral, que tem mais conectividade com a ínsula. Tipo, a ínsula ela dá, digamos, a saliência somática. Então, imagine que a pessoa tem o craving. Esse craving corporal é a sinalização da ínsula. Então, perturbando esse condicionamento, estimulando uma região que tem conectividade com a ínsula, esse protocolo que foi aprovado pela FDA ajuda a, por exemplo, parar o tabagismo. E provavelmente vai ajudar em outros vícios também, né? Não é só tabagismo. Em relação
aos transtornos, que a gente não encontra tantos trabalhos. Transtorno alimentar. Então, provavelmente o protocolo análogo vai funcionar para vício em álcool, outras drogas. Só tem que adaptar o protocolo cognitivo adequado para aquela intervenção, né? O doutorado da doutora Mara Maranhão, que é uma colega psiquiatra lá do departamento, foi com transtorno alimentar e um protocolo de estimulação magnética também com evidência de eficácia. E tem outros estudos também, né? Mas não é um protocolo ainda aprovado pelo FDA, que eu saiba. São protocolos que são mais difíceis, digamos, de ter uma unanimidade, um consenso, porque a eficácia é bastante dependente da combinação entre o cognitivo e o biológico. Né? Então, tem tantas variáveis e os estudos são pequenininhos, né? Não tem grandes investimentos por trás disso, né? Que o progresso é mais lento. Pensando em neuroimagem, na área, por exemplo, de transtorno, é bastante também relatado uma mudança, né, da ínsula comparativamente a outras pessoas. Então, existe uma menor sensibilização. Eles sentem menos, né? A propriocepção é muito prejudicada, assim, as percepções. Nas pessoas que têm esse tipo de problema de saúde mental. Sim. Sim, da mesma forma que quando, por exemplo, se traz a questão da compaixão, indiretamente ela acaba auxiliando a essa maior percepção, tanto de íntero como de propriocepção, muitos trabalhos mostram. Vejam a gente tem um episódio sobre compaixão do Vintizem. Interessante. E, André, na neurologia, o que estimulação magnética tem aprovação ou evidência? No tratamento da dor crônica, muitos neurologistas atuam. Tá? Ela tem alguma evidência de eficácia em reabilitação da função motora, principalmente da mão após AVC, mas é um benefício em geral modesto. Né? E teve um estudo recente com 50 pacientes com Alzheimer que um protocolo conseguiu deter a progressão de Alzheimer em estágios iniciais, leve e moderado. Tá. Mas, é aplicação de pesquisa ainda. Esse protocolo não foi reproduzido por outros grupos. E tem também evidência de que, para paciente com Parkinson, um certo protocolo melhora a bradicinesia. Só que também é uma doença crônica e nem todos não está demonstrado que isso vai ser conveniente e relevante para uso clínico, já que é uma condição crônica e se essa alívio, se a melhora da bradicinesia for limitada a um dia, por exemplo, o cara não vai ficar fazendo sessão de TMS o resto da vida, né? Todo dia. Diária. Então, onde tem o maior impacto terapêutico é realmente na depressão refratária, mas uma série de outras condições psiquiátricas que envolvem, por exemplo, vícios de comportamento ou pensamento, como toque, como drogadição, podem ter benefício com diferentes protocolos de TMS. Eu vejo a fibromialgia também como uma baita... É verdade. Mas, adorei. A gente está chegando no nosso horário, assim, muito legal, velhinha. Edrin, adorei, cara. Não, a TMS é um mundo. Não, quem entra na área é engolido por ela. Acho que o senhor trouxe uma questão bem importante, que é o resgate, né? Então, na TMS, no caso da depressão, de trazer, né, tirar a pessoa dessa fase mais aguda, mas isso não é o fim. Só a TMS, não é? Eu acho que é importante, digamos, usou uma ferramenta que tirou, mas o trabalho não está completo ainda. Para trazer o paciente para uma melhora sólida, que não vai ter relapso, você tem que manter ele engajado. E o fato da TMS exigir que a pessoa, por um período pelo menos, venha todo dia, vai te aproximar bastante do paciente e vai te dar essa oportunidade. Acho que é importante que você aproveite essa oportunidade de mais contato com o paciente para engajá-lo num tratamento que não seja autolimitado. Então, essa expectativa de que quer tudo que é solução rápida, a gente tem, digamos, ajustar essa expectativa, né? Sim. Para ter como meta não só alívio sintomático, mas fortalecimento, para conseguir se expor às coisas, aos agentes estressores, né? Sim. Não, é um caminho e é muito interessante isso, né? De entender que existem várias ferramentas que podem ser utilizadas no tratamento de um problema de saúde mental. Quais as ferramentas vão fazer sentido para cada pessoa? Isso é um trabalho ali que vai ser decidido entre o profissional que está atendendo e a pessoa que está sofrendo. Tem que ter, essa individualização é importante. Não é que é a mesma ferramenta ideal para todo mundo. Né? Tem que... E aí, montar uma estratégia de tratamento que a pessoa tope, que faça sentido, que seja eficiente
e que possa permanecer aí pelo tempo necessário, né? Então, a TMS, a gente tem uma experiência bem bacana lá na Clínica Goya, inclusive em parceria com a Candel, e é muito interessante ver que essa ferramenta é uma ferramenta muito útil na prática. E cada serviço faz as combinações entre a terapia com TMS e outras terapias biológicas e cognitivas e tem uma experiência própria, né, que vai se enriquecendo. Tem muita coisa que você aprende que não está publicada na literatura, né, que é só no contato dia a dia com o paciente que você percebe, né? Sim. Como dirigir, como individualizar o método, né? Sim. Sim. É muito bom, adorei. Obrigado, viu, Dr. Edrin, por ter vindo. Foi um prazer. Legal. Acho que você vai ter que voltar de novo, porque tá cheio de coisa aqui pra gente conversar. Vai merecer um próximo, hein? Legal. Então tá bom. Também. Com isso, a gente encerra mais um episódio do Mente Zen Podcast e a gente se vê num próximo vídeo.